Novo patamar na crise do BRB. Justiça bloqueia 376 milhões em ações do banco. Decisão atinge Daniel Vorcaro e investigados do caso Master. E que patamar, um patamar milionário, de milhões e milhões, Fernanda. É isso mesmo, Ananias. Essa situação das investigações relacionadas ao Banco Master cada vez vem escalando mais, ganhando novos capítulos, e agora esse bloqueio desse valor de 376 milhões de reais aconteceu a pedido do próprio Banco de Brasília, do BRB. Por quê? A alegação da diretoria do Banco de Brasília é de que esses valores relacionados aos sócios que estão sendo investigados pela Polícia Federal, eles precisam ser retidos para o pagamento de possíveis prejuízos que a Polícia Federal vem a apontar em relação a essas fraudes e também a o sistema, de sócios do próprio BRB. De acordo com a solicitação que foi protocolada e já foi autorizada pela 13ª Vara Cível de Brasília, vão ser atingidos aí investimentos tanto de Daniel Vorcaro, que é o dono proprietário do Banco Master, quanto também dos seus ex-sócios, Maurício Quadrado, do investidor Nelson Tanuri e também do fundador da REAG Investimentos, João Carlos Mansur. Todos eles se tornaram sócios do BRB mediante toda essa explanação do Banco Master, só que agora o BRB alega que esses investidores entraram no quadro societário do Banco de Brasília de forma ilegal, de forma fraudulenta, e por isso eles querem se precaver mediante o andamento das investigações da Polícia Federal, de todo o andamento relacionado ao Supremo Tribunal Federal, que tem como relator agora o ministro André Mendonça, porque se houver a determinação de multas, eles querem cobrir esses prejuízos com os valores relacionados a esses sócios. Então, esses valores foram bloqueados, vão ser retidos para o pagamento de possíveis futuros prejuízos causados por essa fraude mediante as investigações. Um outro ponto que também avançou em relação às investigações do Banco Master diz respeito aos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Por quê? Os irmãos dele, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, eles haviam sido convocados para a CPI do crime organizado. Acontece que com a convocação eles seriam obrigados a comparecer e prestar esclarecimentos, mas o ministro André Mendonça entendeu que eles não são obrigados, então ele determinou que essa obrigatoriedade não vai existir, e aí eles só vão comparecer se realmente eles quiserem a CPI do crime organizado. Caso eles compareçam, eles têm o direito de não responder perguntas, e também fica determinado que eles não podem ser constrangidos pelos parlamentares que integram a CPI. A CPI também aprovou o requerimento para a presença de Daniel Vorcaro, então há uma convocação. Com a convocação, ele é obrigado a comparecer, mas não é obrigado a responder perguntas, mas até o momento o Supremo Tribunal Federal ainda não se posicionou sobre a obrigatoriedade ou não da presença de Daniel Vorcaro. Lembrando que ele foi liberado de participar da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem uma subcomissão que está investigando as fraudes do Master, e também da CPMI no INSS. Essas agendas estavam para acontecer durante essa semana, mas ele foi liberado pelo próprio Mendonça, Ananias. Aí, olha, você sabe que depoimento, em geral, é um momento tenso. Fica uma linha bem tênue. Como é que vai definir? É um constrangimento ou não é? Porque não pode. Constranger não pode. Ari. Tudo se encaminha para uma blindagem desses nomes, desses depoentes, que são peças-chave para desvendar o que a gente já sabe nos bastidores, né? O desvio de bilhões e bilhões de reais e o rateio entre grandes nomes do Legislativo, do Executivo e, infelizmente, até do Judiciário. Agora, o Ananias destacou esse valor de ações, né? O valor em ações que foi bloqueado, quase 400 milhões de reais, mas para você ter uma ideia da grandiosidade dessa roubalheira, o prejuízo estimado do Banco de Brasília com a compra desses ativos podres, esse prejuízo é de 5 bilhões, estimado, porque o balanço anual só sai no próximo mês, em março, que a gente vai saber se esse fosso é ainda maior, né? Esse buraco é ainda mais fundo. Mas 5 bilhões. Esses 375 milhões que a Fernanda está trazendo é só ali uma parte do prejuízo de 5 bilhões, não chega nem a 10%. 10% seriam 500 milhões.
para você ver as dimensões. Que a gente fala aqui dessas cifras tão malucas que talvez o nosso telespectador, Ananias, o nosso ouvinte, diga assim, meu Deus, estão falando, né? É um dinheiro que eu, você, que a maioria de nós nunca viu e levaria, assim, décadas e décadas para poder ganhar, para poder reunir. Nunca vi, só ouço falar, né? Nunca vi, eu só ouço falar de 375 milhões. Olha, estamos muito provavelmente diante do maior crime financeiro da história do Brasil. Essas cifras aí, trazidas pelo Ari. Muito bem, por hoje é isso. Obrigado, Fernanda Duarte. Bom fim de semana, bom descanso para você e até segunda. Excelente final de semana para vocês também, né? A gente teve uma semana aí muito produtiva com a vinda dos prefeitos. Um grande abraço e segunda-feira a gente está de volta. Bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pela cobertura e até a próxima. Vamos lá então, olha, agora eu trago para você que aquele seu projeto de ter um carro na sua garagem, ele está aqui, no consórcio Volkswagen, com